Alguma vez você já se sentiu confusa ao ver mulheres sem grandes atributos físicos atraindo homens que parecem inalcançáveis? Já se perguntou o que há nelas que as torna tão envolventes? Talvez você imagine que seja o corpo, a aparência ou até uma personalidade mais ousada. Mas e se eu te dissesse que o que realmente desperta um homem não é aquilo que seus olhos enxergam? A verdade é que não se trata de roupas justas, maquiagem elaborada ou posturas treinadas. A verdadeira força de atração mora em um lugar mais sutil, porém infinitamente mais magnético: a mente. Louise Hay sempre dizia que a energia que emanamos influencia diretamente o que atraímos. E isso, quando se trata de relacionamentos, faz toda a diferença. Quando uma mulher aprende a se conectar emocionalmente, ela deixa marcas que nem o tempo consegue apagar. Homens se envolvem fisicamente com muitas, mas emocionalmente, apenas com uma. Aquela que os faz sentir algo profundo, que toca partes, que eles mesmos tentam esconder. Quando você entende isso, sua forma de se relacionar muda completamente. Porque tudo o que antes parecia difícil passa a fazer sentido. Você não precisa mudar seu corpo, nem se transformar para agradar. Precisa apenas aprender a acessar esse espaço invisível, onde ele guarda seus medos, desejos e inseguranças. É nesse território que nasce o apego verdadeiro, onde o afeto se constrói sem esforço. Ao entender o funcionamento da mente masculina, você não compete mais com outras mulheres, nem se compara. Você se diferencia porque aprende a gerar curiosidade, despertar emoção e provocar desejo com sutileza. Isso é algo que não se vê, mas se sente, e por isso mesmo se torna inesquecível. Curtiu essa reflexão até aqui? Deixa seu like para que mais mulheres descubram essa verdade libertadora. Isso fortalece o nosso espaço e me incentiva a continuar trazendo conteúdos que despertam consciência. Sedução não começa no toque, mas naquilo que você provoca, antes de qualquer contato. Um gesto com intenção, uma pausa carregada de significado, um olhar que penetra silenciosamente. Tudo isso tem o poder de criar impacto duradouro. Quando você compreende isso, não precisa mais se esforçar tanto. Você simplesmente é sentida. E a beleza disso é que está ao seu alcance agora. Basta mudar o foco. Em vez de investir toda a sua energia em como parecer atraente, que tal começar a explorar como você faz o outro se sentir? Porque no fim, não somos lembradas pelo que mostramos, mas pela experiência que proporcionamos. É comum pensar que o desejo masculino está ligado diretamente ao corpo, aos sentidos físicos, ao que se vê e se toca. Porém, essa ideia é apenas uma parte superficial do que realmente move um homem. O que poucos dizem é que o verdadeiro ponto de partida não está na pele, está na mente. E quando essa parte é tocada, o corpo apenas segue o comando. O cérebro masculino é um universo interno em constante atividade. É nele que se escondem os medos, os desejos não ditos, as lembranças mais vívidas, as ambições e as inseguranças, que ele não compartilha com ninguém. E se você conseguir acessar esse lugar, não haverá outro caminho. Ele se conectará a você sem nem entender o porquê. Louise Hay sempre reforçava: o que você emana, volta para você. Em relacionamentos, isso significa que quando você se relaciona a partir da presença, da confiança e do amor próprio, você desperta no outro não apenas atração, mas identificação. E é isso que o mantém interessado, mesmo quando você não está presente. Um homem pode até se lembrar do que vocês fizeram juntos, mas o que o prende de verdade é o que você o fez sentir. São as emoções que permanecem. A memória emocional é mais forte do que qualquer outra, e ela é ativada quando você atinge esse espaço invisível entre o que é dito e o que é sentido. Enquanto muitas mulheres se esforçam para agradar, você pode simplesmente aprender a falar diretamente à alma dele. E isso não exige truques, exige consciência.
Uma mulher que conhece sua própria energia e a direciona com intenção não precisa se provar. Ela já é sentida, antes mesmo de ser tocada. Esse tipo de conexão não se constrói com pressa, exige presença, sensibilidade e, acima de tudo, autenticidade. Quando você se posiciona com verdade, quando se expressa a partir do que realmente sente, sem medo de parecer frágil ou intensa, você ativa nele a vontade de permanecer. Porque você se torna porto seguro e mistério ao mesmo tempo. A mente masculina responde melhor ao não dito do que ao óbvio. O que ele não entende completamente, ele quer descobrir. E é aí que você ganha espaço. Não se trata de confundir, mas de criar margem para a imaginação. Isso instiga, desafia e o mantém curioso. Por isso, não subestime o poder de uma palavra com intenção, de um olhar demorado, de um silêncio bem colocado. O invisível, quando bem conduzido, pode ser mais sedutor do que qualquer toque. É ali que nasce o desejo duradouro, o que faz ele voltar mesmo sem entender porquê. Há um tipo de mulher que não precisa de roupas chamativas, de voz alta, nem de gestos ensaiados para deixar sua marca. Ela entra em silêncio, mas sua presença permanece. Ela não compete por atenção, mas é lembrada quando o mundo ao redor se cala. Essa mulher aprendeu que tocar a mente vale mais do que qualquer carícia. E é por isso que ela não é esquecida. Enquanto tantas tentam ganhar os olhos de um homem, ela decide conquistar algo mais precioso, seu pensamento. E faz isso não com frases feitas, mas com autenticidade. Louise Hay dizia que tudo que damos retorna multiplicado. E ao oferecer presença, verdade e emoção genuína, você planta raízes onde nenhuma outra consegue alcançar. O que muitos não percebem é que o impacto emocional que você causa em alguém permanece por muito mais tempo do que um beijo ou uma noite. O corpo pode se afastar, mas a lembrança de como você o fez sentir continua viva. É essa emoção que o faz procurar seu nome sem querer, se pegar pensando em você ao fechar os olhos. Essa mulher não se perde em estratégias. Ela não joga para ganhar. Ela sabe quem é e o que oferece, e por isso mesmo é irresistível. Ela entende que não precisa correr atrás de atenção, porque sua essência já fala alto. Sua energia é o próprio convite. E quando se fala com verdade, não há como não ser ouvida. Ela observa mais do que fala, sente mais do que cobra, e mesmo em silêncio, provoca reações que outras nem com gritos conseguem causar. Porque o que ela oferece não está nos gestos, mas na intenção. É aquela pausa entre uma frase e outra. A forma como olha nos olhos. O modo como escuta sem julgar. Enquanto outras ensaiam frases para impressionar, ela apenas responde com sinceridade. E é isso que toca fundo. Ela sabe que sedução não é performance, é presença. E uma mulher presente é rara e, por isso, valiosa. Quando um homem encontra isso, ele sente algo que nem sabe nomear. Mas sente. Essa conexão não precisa ser explicada. Ela simplesmente acontece e transforma. Porque mesmo sem perceber, ele começa a querer estar mais perto, a se abrir, a confiar, a sentir algo que há muito tempo não sentia. Uma mulher que o faz esquecer das defesas e lembrar do que é ser verdadeiro. Esse é o tipo de conexão que não se força. Ela se constrói com leveza, com entrega e com verdade. E se você ainda duvida do seu poder, olhe para dentro. Ele está aí, esperando ser usado. E quando você começa a expressar o que sente com coragem, você se torna inesquecível. Não por fora, mas por tudo que desperta por dentro. Nem sempre o que causa impacto é o que é falado. Muitas vezes, o verdadeiro poder está na pausa, naquilo que não é revelado de imediato, no silêncio que carrega intenções. Louise Hay dizia que o universo entende mais do que nossas palavras. Ele responde à nossa energia. E, nesse jogo de conexões emocionais, o silêncio pode ser sua maior arma. É comum achar que é preciso preencher todos os espaços, justificar cada sentimento, explicar cada gesto. Mas há algo muito mais magnético,
em não entregar tudo, em deixar margem para que ele deseje mais, para que imagine, para que fantasie. O silêncio bem colocado gera tensão emocional, e essa tensão alimenta o desejo. Imagine que você está em uma conversa envolvente e, ao invés de dizer tudo o que pensa, você faz uma pausa. Olha nos olhos dele, respira fundo e se cala. Esse momento, carregado de intenção, deixa uma pergunta no ar. Ele começa a tentar decifrar, a preencher o vazio com ideias. E, de repente, você não disse nada, mas disse tudo. Essa é a arte do mistério. Não para manipular, mas para provocar o emocional. Quando você deixa espaços, oferece a ele a chance de se envolver ativamente, de querer saber mais, de buscar por você, mesmo sem entender por quê. E isso, minha querida, é uma forma poderosa de marcar presença. Louise nos ensinava que não precisamos convencer ninguém, só precisamos ressoar. E uma mulher que domina o silêncio, domina o ambiente. Porque ela se impõe não com gritos, mas com presença. Ela não exige atenção, ela a atrai. E quando ela fala, cada palavra carrega peso, porque foi dita com intenção e não por impulso. Esse domínio emocional não se aprende da noite para o dia, mas se cultiva. Começa quando você decide se ouvir mais e falar apenas quando aquilo que sente é real. Quando você abandona a pressa de agradar e abraça a força de apenas ser. Isso muda tudo e transforma completamente como você é percebida. O que mais seduz não é o que é oferecido de imediato, é o que permanece em dúvida, é o quase, o que poderia ter sido, o que ficou pairando no ar. E essa sensação pode ser mais envolvente que qualquer toque físico. Então, da próxima vez que sentir vontade de se explicar, se justifique menos. Deixe que ele imagine. Permita que ele sinta sua ausência como um espaço que ele quer preencher. Porque o que não é dito, quando carregado de emoção, fala direto ao coração. E nesse silêncio, você será ouvida como nunca. Existe algo profundamente hipnótico no que não se conclui. Aquilo que quase foi, mas não chegou a acontecer. Aquele momento que parecia caminhar para um clímax e de repente para. Esse quase tem o poder de fixar-se na mente como uma história que precisa ser terminada. E é aí que mora o verdadeiro encantamento. Quando você deixa uma história em aberto, permite que a imaginação do outro continue a escrevê-la. E não há narrativa mais envolvente do que aquela que alguém constrói em silêncio, consigo mesmo. Louise Hay falava muito sobre como o que criamos em nossa mente molda o que vivemos. Então, por que não usar isso a seu favor? Imagine que você está diante dele. Os olhares se encontram, o momento é perfeito, a tensão é palpável. Mas, ao invés de avançar, você se aproxima, sussurra algo e se afasta com um leve sorriso. Você não finaliza, você insinua. E esse ato, aparentemente simples, desencadeia um turbilhão interno. O desejo não nasce do que é saciado, mas do que permanece em falta. Quando algo fica incompleto, o cérebro tenta resolvê-lo. E nesse processo, você se transforma no pensamento recorrente, no desejo inacabado, na história que ele quer continuar. E tudo isso sem precisar de esforço. Esse tipo de magnetismo não é agressivo nem invasivo. É sutil, refinado e, por isso mesmo, muito mais poderoso. Ele não provoca pelo choque, mas pela ausência, pelo que poderia ter sido, pelo que está implícito e não dito. Isso causa um impacto duradouro, porque ativa a mente em vez do corpo. A mulher que entende isso não precisa se exibir, ela apenas se faz sentir, e ao dominar essa arte, ela se torna impossível de ignorar, porque ela ativa a imaginação e, uma vez que ele começa a imaginar, ela já não é só uma mulher, ela é uma ideia, uma fantasia, uma presença constante. E o melhor, ela não implora por atenção. Ela não busca validação, ela simplesmente planta emoções e colhe lembranças. Isso é muito mais do que sedução, é conexão emocional.
É entrar em um espaço que quase ninguém acessa. E ao fazer isso, você se torna inesquecível. Ela não grita para ser notada. Não exibe perfeição. Não se molda para agradar. Mas mesmo assim, é aquela que ele não consegue tirar da cabeça. Ela passa e deixa uma sensação, não apenas uma imagem. Essa mulher entendeu algo que muitas ainda ignoram. O verdadeiro magnetismo nasce do interior. E quando isso é real, não há aparência que supere sua presença. Enquanto outras investem em transformações externas, ela cultiva o que há dentro. Suas palavras têm peso, seu silêncio, presença, seu olhar, profundidade. Não se trata de performance, mas de essência. Louise Hay sempre ensinou que aquilo que pensamos de nós mesmas se manifesta na forma como o mundo nos trata. E essa mulher se vê com tanto valor que os outros não têm escolha a não ser vê-la assim também. Ela sabe que não precisa se esconder por não ser perfeita. Sua força está em ser inteira, em expressar o que sente sem máscaras, em estabelecer limites sem agressividade. Isso é presença feminina consciente. E essa energia tão rara é o que realmente atrai e retém. Homens desejam muitas, mas apenas uma permanece, a que os faz sentir algo que nunca sentiram antes. A que não quer ser apenas admirada, mas compreendida. A que não exige atenção, mas provoca lembrança, porque ela tocou o que ninguém ousou, o emocional. E isso, nenhuma beleza substitui. Essa mulher não joga, ela sente. E ao se expressar com autenticidade, ela ativa no outro o desejo de estar por perto. Ela não corre atrás de garantias, porque sabe que sua presença já é o suficiente. E é por isso que ela é diferente. Ela não tenta ser notada, ela simplesmente é. Louise nos lembrava que quando curamos o modo como pensamos e sentimos sobre nós, tudo ao redor se ajusta. Inclusive, os relacionamentos. Essa mulher aprendeu que não precisa mendigar carinho, nem implorar por atenção. Ela oferece o melhor de si, mas sabe se retirar quando não é valorizada e, mesmo em sua ausência, ela continua presente. Porque o que ela provocou foi genuíno, foi emocional, foi real. Ela tocou memórias, despertou sentimentos, provocou reflexões. E esse tipo de conexão não desaparece com o tempo. Ele cresce. Você pode ser essa mulher. Aquela que não precisa gritar para ser ouvida, nem se moldar para ser amada. Basta parar de procurar fora e começar a se nutrir por dentro. O resto acontece naturalmente, porque quem se sente é sentida, e quem se valoriza é valorizada. Existe um ponto de virada na vida de uma mulher. É quando ela deixa de buscar validação externa e começa a se nutrir internamente. Quando, em vez de correr atrás de migalhas de atenção, ela decide se tornar inteira por si só. Esse momento muda tudo. E é exatamente aí que nasce o tipo de sedução que não se aprende em livros, mas que emana naturalmente. Louise Hay sempre disse: o amor próprio é o maior presente que podemos nos dar. E quando esse amor é real, ele transborda. Ele se manifesta na forma como você fala, se olha, se posiciona. Ele cria uma aura que atrai, não por esforço, mas por coerência. Uma mulher que se ama se torna magnética, não porque quer ser notada, mas porque já se sente completa. Essa mulher não aceita qualquer coisa. Ela não se conforma com relações rasas, nem tolera a ausência emocional. Ela não se apega ao que a machuca, porque sabe o que merece. Ela reconhece sua luz e, por isso, só permite o que a ajuda a brilhar ainda mais. Isso não é arrogância, é autoconsciência. A sedução real começa nas conversas consigo mesma, no modo como se acolhe em silêncio, como se respeita em cada escolha, como se protege sem endurecer. É nesse espaço interno que nasce a mulher que encanta por inteiro. Aquela que inspira confiança, admiração e desejo, sem precisar provar nada. Ela não tenta controlar nada. Solta o que não cabe, libera o que não retorna, confia no que vibra na mesma frequência. E com isso, seus vínculos se transformam. Ela começa a atrair homens que não querem dominá-la, mas construir com ela.
que não se assustam com sua intensidade, mas se conectam com sua verdade. Essa mulher não busca, ela escolhe. E ao fazer isso, inverte a lógica do jogo. Porque quem sabe o que vale não aceita migalhas. E esse é o tipo de energia que silencia a dúvida, que desarma o jogo, que abre espaço para algo profundo e verdadeiro. E tudo começa no espelho, na forma como você se olha, no que você pensa quando ninguém está por perto. Porque no fim, seduzir é apenas a consequência natural de se amar com integridade. E quando esse amor floresce, tudo ao redor floresce junto, inclusive suas relações. O que diferencia uma mulher comum de uma inesquecível? Não é a aparência, nem o esforço. É a conexão que ela provoca, o impacto emocional que deixa, a forma como desperta partes do outro que estavam adormecidas. Essa mulher não precisa de fórmulas. Ela vive sua verdade. E é por isso que permanece mesmo depois que vai embora. Ela não se contenta com vínculos rasos. Não tem medo de ser intensa, nem de mostrar sua luz. Ela observa com presença, escuta com o coração e fala. Quando sente, não por impulso. Sua comunicação é clara, seus limites são firmes. E ainda assim, a doçura em tudo que faz. Ela é um paradoxo vivo, e isso a torna fascinante. Louise Hay dizia que o mundo nos trata conforme acreditamos que merecemos ser tratados. Essa mulher acredita profundamente que merece ser amada com presença, respeito e entrega. E por isso, ela não se submete a relações que a diminuem. Ela prefere a paz à companhia errada, a solitude à confusão. E essa segurança, por si só, é altamente sedutora. Ela não implora por lugar na vida de ninguém. Porque sabe que, quando é sentida de verdade, o outro naturalmente deseja sua presença. Ela planta sementes emocionais que germinam com o tempo. E quando alguém tenta esquecê-la, descobre que não é tão fácil apagar o que foi verdadeiro. Ela sabe que cada conversa é uma oportunidade de marcar. Cada silêncio, um convite à reflexão. Cada olhar, uma chance de ser vista além da superfície. E por isso, mesmo em pequenos gestos, ela causa grandes mudanças, porque toca onde poucos ousam, no sentimento. Essa mulher não é perfeita, mas é inteira. Não precisa de palco, porque já tem presença. E sua verdade, dita com firmeza e delicadeza, é o que a torna memorável. Ela se tornou o tipo de mulher que não se esquece, porque não tentou ser outra coisa. Apenas escolheu ser ela mesma por completo. E se você chegou até aqui, saiba que também pode ser essa mulher. Não precisa mudar sua essência, apenas expressá-la com coragem. Deixe que sua energia fale. Deixe que sua autenticidade conduza. E verá como o mundo começa a te responder diferente. Se esse conteúdo te tocou de alguma forma, deixe seu like e se inscreva no canal. O que vem por aí vai tocar ainda mais fundo. Nos vemos no próximo vídeo.